vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto e convidamos a todos que desejarem se ajoelhar conosco para elevarmos ao nosso Deus a nossa oração, o nosso clamor. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício em nosso favor para perdão de nossos pecados. Pedimos a purificação e uma bênção, Senhor, de comunhão neste culto e o alcance de todos os benefícios às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar e estaremos cantando um louvor de clamor. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. Glória a Jesus. Louvor de clamor, aperfeiçoando a nossa comunhão. É o momento agora da nossa palavra. Hoje é terça-feira, portanto, a linha da palavra é doutrinária e convidamos a todos a ler a palavra do Senhor conosco, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Primeira aos Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O nosso assunto está até aqui no título do texto colocado, culto profético. Nosso assunto é culto profético. Nós vamos entrar no culto profético nas partes práticas, que são aquelas que nos envolvem todos os dias nos cultos, que fazem parte do nosso dia a dia no culto, que tem passos muito importantes. Culto profético, quando se fala culto profético, é uma ênfase ao culto que é profético. O culto a Deus, culto que chega a Deus, é profético. No entanto, nós estamos dando uma ênfase para que possamos buscar do Senhor este culto. Então chamamos o culto profético como um reforço, não é? Que é o culto revelado, onde o Senhor se manifesta como nós todos desejamos. Há anos atrás, houve um sonho que nós vamos descrever assim muito ligeiramente, porque pode nos faltar tempo. Nós vamos só fazer uma citação, se o tempo for favorável, no final nós transmitimos o sonho. Mas o sonho falava de uma virada na obra. Era um sonho em que todos viravam 180 graus. Mas isso nós vamos falar melhor, se o tempo nos favorecer, ao final, aplicando o nosso tempo propriamente na dinâmica do culto profético. O discernimento daquele sonho foi que o Senhor queria tudo revelado. A partir daqui, era preciso que tudo estivesse na revelação. Evidentemente que nós tivemos, antes dessas orientações, muitos cultos revelados.
inúmeros cultos revelados. O Senhor muitas vezes revelou a sua vontade e tivemos um culto com a presença gloriosa de Deus. Mas então o Senhor veio nos dando essa orientação, evidentemente que levando em conta o crescimento da igreja, até muitas pessoas que estavam chegando que não conheciam as bases da obra. Então o Senhor nos deu um caminho. Evidentemente, naturalmente, que a obra de Deus, você não consegue fazer uma norma para a obra de Deus. São algumas orientações que vão nos ajudar. Vou pedir para colocar na tela o quadro do culto profético. O outro. O seguinte, mais um. Aqui está. Aqui estão as fases do culto profético. Então, o que o Senhor nos orientou? Que toda a igreja orasse em favor do culto. E que meia hora antes do culto, o culto sendo, como era no passado, 19h30 horas, hoje, no meio da semana, ainda é 19h30 e aos domingos, sábado e domingo, 19 horas. Tem os motivos por isso. Se o culto é 19h30, o grupo, a igreja, vai se reunir meia hora antes, às 19 horas. Com que finalidade? De buscar o Senhor em favor do culto. É desejável que quando nós cheguemos nesta reunião, que nós já tenhamos dons da parte de Deus a respeito do culto. Os irmãos estarão orando em casa, orando nas madrugadas, orando nas suas orações particulares e pedindo ao Senhor pelo culto da noite. Então, a primeira fase, toda a igreja busca o Senhor em favor do culto. Depois nós vamos para a reunião do culto profético, onde a igreja estará ali reunida, evidentemente, com uma parte da igreja que nem todos têm possibilidade de chegar neste momento. Vamos falar pormenorizado a respeito disso depois. Aqui se coloca em ordem o que vai acontecer no culto. Depois temos a outra fase, que é o culto propriamente dito. E depois a assistência, que faz parte do culto. Depois o próximo dia. Então nós vamos entrar em cada fase dessa agora para esclarecer alguns pontos que muitos têm dúvida. O próximo quadro, por favor. Os grupos de assistência. Nós não falamos ainda sobre grupo de assistência. Os grupos de assistência, chamado aqui de GA, é uma divisão da igreja em grupos. Tem aquela parábola das 100 ovelhas. Seria muito bom se cada pastor tivesse 100 ovelhas para cuidar. Mas o pastor da nossa igreja, onde Deus se revela a nós, na Igreja Maranata, por orientação do Senhor, os pastores não são remunerados, não vivem da igreja. Portanto, eles trabalham também. Então, só fazendo essa observação que, quando os irmãos se preparam para vir à igreja, trabalham o dia inteiro, chega em casa, toma seu banho, muda a sua roupa, vem a pé ou vem de carro ou de alguma maneira e vão para a igreja. O pastor faz da mesma maneira. Também trabalha o dia inteiro, se prepara e vem para o culto servir a Deus, como os outros irmãos também estão servindo a Deus. Então ele não tem o dia inteiro livre para cuidar do rebanho. Ele tem as suas limitações. Portanto, o Senhor orientou que a igreja fosse dividida em grupos para facilitar a assistência. Esses grupos podem ter 20, 30 pessoas, pode ter 40 até. Vai depender muito da característica da igreja, da quantidade de obreiros que o pastor dispõe para fazer isso e até no número de membros da igreja. Isso vai facilitar a assistência, porque o pastor cuidar de um número superior a 100 ovelhas que estão presentes na igreja é difícil. Porém, se estivermos, vamos dizer, se tiver um número de 120 pessoas, estiverem 4 grupos de 30, esse responsável de grupo tem toda a condição de dar uma boa assistência. E esse é o objetivo. É uma boa assistência aos membros da igreja. Ao fazer essa divisão, não é grupo de crianças, nem de professores, nem grupo de senhoras, nem grupo de varões.
é como se fosse um trabalho, como se fosse uma igreja, dentro da igreja. Então, dentro de um grupo tem instrumentista, tem pessoas com dons, tem senhoras, tem crianças, tem varões, como toda a igreja tem. Então, é uma parte da igreja em cada grupo, até dando as condições de dar assistência a todas essas categorias de pessoas. Então, isso é o grupo de assistência. À frente do grupo de assistência estará um diácono ou um obreiro que tenha condições de administrar esse grupo de assistência, evidentemente, espiritualmente. E eles funcionam, então, como um rebanho. Na divisão do trabalho da igreja, desde quando o culto profético foi instituído, digamos que hoje nós temos culto na igreja, quarta-feira, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Sábado, domingo, 4 dias. Se tiver 4 grupos na igreja, cada grupo é responsável por um dia. Então, neste dia, na reunião do culto profético, todo o grupo precisa estar presente, mas os demais membros da igreja não estão dispensados da reunião do culto profético nem do culto. O grupo de assistência, ele soma ao trabalho da igreja. A igreja não se afasta, por exemplo, meu grupo é 2. Se hoje é a atuação do grupo 1, o grupo 2 não vai se afastar, ele vai estar presente no culto também. Só que o grupo 1, se é o dia dele, ele tem uma atividade mais à frente, mais efetiva. E vai fazer toda a direção na reunião do culto profético. Então, aí, o próximo quadro, por favor. Voltamos, então, à reunião do culto profético meia hora antes do culto. O que vai acontecer nesta reunião? Não é uma reunião de oração, não é uma reunião de busca, não é uma reunião tipo madrugada. É uma reunião que busca direção para o culto que vai acontecer daqui a pouco. Vão fazer o clamor, pode ter uma glorificação. Em seguida, o dirigente da reunião, pode ser o pastor, pode ser, de preferência, o dirigente do grupo do dia. Vai estar à frente, dirigindo a reunião do culto profético. E vai conferir, vai pedir aos irmãos que transmitam os dons que os irmãos tiveram durante o dia, na sua casa, nas suas orações particulares, nas madrugadas, podendo também haver dons dentro da própria reunião. Agora, os dons são importantíssimos, porque se o culto vai ser revelado, nós precisamos da manifestação de Deus. É preciso que a igreja busque para que na reunião do culto profético nós tenhamos os dons espirituais. Abrimos um parênteses breve para dizer que muitos irmãos têm dons não aperfeiçoados e tem irmãos que não têm dons. Então, quem tem o dom não aperfeiçoado está ainda melhor do que quem não tem dom. Quem não tem dom, busque, porque o Senhor certamente tem um dom para você. O dom não está aperfeiçoado, o que é o dom não aperfeiçoado? Ele tem uma visão pela metade, ele tem uma visão que não se tem entendimento dela. Precisa orar por esse motivo. Perseverar em oração e pedir ao Senhor para aperfeiçoar esse dom, que daqui um pouco o Senhor está aprofundando as visões, as revelações e os sonhos que vêm do Senhor na sua vida. Então, o culto da noite vai se processar em função dos dons espirituais. Aqui está escrito que o dom espiritual aponta uma pessoa na multidão. É preciso que a pessoa, a respeito de quem o Senhor concedeu o dom, ela seja identificada. Não seja um dom que vai caber em 20 pessoas. O culto profético, ele aponta precisamente aquela pessoa que é objeto da preocupação do Senhor, da salvação do Senhor naquele dia. Ao receber o dom, o dirigente precisa perguntar a ele mesmo:
se o dom é para o culto profético, se é para a igreja ou se é um dom pessoal, para que os dons sejam canalizados para aquele motivo do culto da noite. Dentro da reunião ainda, como se faz a seleção dos louvores? Se faz também de acordo com os dons espirituais. Entretanto, vamos dizer logo de pronto que o dirigente do culto profético, ele precisa ser separado o mais breve possível, de preferência até no início da reunião, se possível for. Os dons espirituais comandam tudo. O senhor pode até lá no meio até mudar. Mas se ele tiver já separado, já sabe que é aquele que vai dirigir o período de louvor, ele vai poder fazer as suas anotações dos dons, dos louvores, até entender tudo que está se passando e que vai se passar durante o culto. Então, se ele for separado com antecedência, é melhor. E os louvores são de acordo com os dons. Chegaram os dons, foram examinados, porque os dons também vão direcionar a mensagem. Mas, em primeiro lugar, vão separar os louvores que serão cantados. Os louvores são de acordo com os dons, porque no momento que o louvor for cantado, já haverá uma operação de Deus em favor daquela pessoa que está sendo tocada por uma operação do Senhor. Feita essa análise dos dons espirituais, a congregação que está presente, o grupo de irmãos que está presente na reunião, vão começar a dar sugestões. Há palavras de sugestão, estamos chamando de sugestão. É claro que se viu o dom espiritual, a pessoa está dando até como um discernimento. Muitas pessoas vão acertar perfeitamente os louvores corretos a cantar. Outras pessoas vão fazer outros tipos de sugestão. Qual é a recomendação? O dirigente, juntamente com a pessoa que foi escolhida para o louvor, eles anotam tudo. Digamos que no culto que vai se processar, nós teremos 5 louvores e tem 12 sugestões de louvores. Anota todas. E o dirigente, ao final, ele vai selecionar dentre aqueles e escolher aqueles que se identificam mais perfeitamente com os dons espirituais. Essa é a função do dirigente. Então, as pessoas estão livres para dar suas sugestões, mas o dirigente coloca em ordem ao final. Outra coisa que nós recomendamos é que os louvores, eles tenham, pode passar aqui, eles tenham uma direção, eles sejam distribuídos durante o culto em ordem crescente, começando com clamor, depois um hino de contrição, de dedicação, indo na direção da glorificação. O que nós queremos dizer com isso? Nós chegamos ao culto. O culto está iniciando. Fazemos o clamor para o perdão dos pecados. Tem membros da igreja, tem irmãos que já chegam, esteve até orando um pouquinho antes, já estão na comunhão. Durante o clamor já estão falando língua estranha. Mas tem outro que passou uma luta muito grande durante o dia, está ali lutando no clamor, clamando a Deus por uma libertação, por uma bênção, e esse clamor dele vai se estender ainda durante um hino de clamor, que ele estará orando ao Senhor. E então ele vai recebendo a libertação e a graça de Deus vai caindo na vida dele, de forma que o culto, ele vai abrindo desde a libertação, desde o perdão e a libertação, até a igreja liberta está perfeitamente glorificando a Deus. Então nós iniciamos com um clamor, aquele que tem mais dificuldade fez o clamor, cantou o hino de clamor, aí a libertação está abrindo na vida dele, um hino de contrição, de dedicação e, por final, de glorificação. Sempre observando essa direção. Pode ter, aqui tem 4 itens, pode ter mais louvores, é só atender essa direção
que é uma muito boa direção. Feita a lista de louvor, selecionado pelo dirigente, precisa consultar o Senhor? Precisa. Mesmo que o Senhor, em 70% das vezes, aprove, pode ter algumas vezes que pode ter algum dom espiritual. O Senhor mostrou que quer que se cante tal hino. O Senhor mostrou que este hino não é adequado. O Senhor mostrou que tem mais alguma coisa. Teve um dom durante a consulta, e isso será colocado em ordem e prevalece aquilo que o Senhor revelar. Em seguida, nós vamos tratar da mensagem. Se o pastor estiver presente, evidentemente que a mensagem está com ele. Foi ungido ao ministério da palavra. Ou o ungido. Se não estiver, vai ser selecionado alguém, mas sempre tanto para o dirigente do culto profético, como quem vai dirigir a palavra na ausência do pastor ou do ungido, é consultado ao Senhor. Muitas vezes se observa que se vai diretamente, vamos consultar para o irmão aqui dirigir o louvor. Recomendamos que antes disso se faça um clamor: Senhor, mostra com quem está o louvor. Muitas vezes o Senhor revela. Senhor, mostra com quem está a palavra desta noite. Muitas vezes o Senhor revela. Se o Senhor não mostrou por dons, consultamos ao Senhor na palavra, que também o Senhor fala pela palavra. Observação da mensagem. A mensagem não é a respeito, vamos dizer, teve 5 dons. A mensagem não é a respeito de um dom. A mensagem engloba a universalidade dos dons, todos os dons. Nós até falamos de certa maneira, até procurando ajudar, você pode fazer de um dom uma linha. Você tem 5 dons, você tem 5 linhas, resumo do dom. E você vai buscar a palavra que vem do Senhor, que vai englobar o tema do culto. Ou seja, de acordo com os 5 dons, examinando os 5 dons, vai se entender qual é a vontade do Senhor para o culto. Importante também, o pastor, na obra do Senhor, no nosso meio, ele basicamente prega de improviso. Muitas vezes chegamos de casa, eu meditei numa palavra em casa, estou com a mensagem na ponta da língua. Chego lá na reunião do culto profético, o Senhor mostra que a mensagem não é essa, que é outra. Aquela primeira que eu me preparei, eu teria muita facilidade de falar. Mas a orientação do Senhor é que nós devamos ir na direção daquilo que Ele revelou. Bom, quando eu prego a mensagem que eu escolhi, e não a do culto profético, não a que o Senhor revelou, eu resolvo o grande problema que é o meu, mas não resolvo o problema do rebanho. Quando eu prego, tive um desembaraço muito grande no transmitir da palavra, mas eu não atendi a vontade do Senhor para o rebanho. Quando eu prego a mensagem que o Senhor mandou, mesmo com dificuldade, o objetivo do Senhor será alcançado, porque o Senhor que revelou, Ele sabe o porquê que Ele revelou, as pessoas que vão estar presentes na igreja, e haverá uma operação da parte do Senhor no culto em favor da congregação, em favor daqueles que estão presentes. Então nós abandonamos o nosso conhecimento, o nosso preparo. Pode se preparar, se preparar é sempre bom. Só pode até confirmar a palavra que você separou. Mas normalmente o Senhor mostra uma mensagem na hora, e é aquela que nós vamos pregar com as nossas limitações, com as nossas necessidades, e o Senhor vai operar maravilhosamente. Então a mensagem é isso. Pode passar? Bom, nós dividimos em 2 partes a assistência. A assistência do primeiro dia é quando a pessoa veio a primeira vez. A assistência, ela precisa ser de qualidade. Assistência de qualidade é um cuidando de um. Ninguém cuida de 20. O pastor tem essa função, mas ele distribui. Mas a qualidade é um cuidando de um. Observando que o ideal é que, antes de iniciar o culto, as pessoas já se assentem ao lado do visitante. Assim, uma senhora vai sentar ao lado da senhora, um varão
ao lado de um varão, um adolescente, e assim por diante, que vai facilitar o diálogo. Na hora do processar do culto, ao pedir um hino, você ofereça a coletânea sempre na sua mão. Na hora de ler a palavra, você ofereça a palavra na sua mão. Você já começou a evangelizar com esses atos. Acabou o culto, você só dá prosseguimento. Gostou do culto, se sentiu bem, algum dos dons falou a sua vida, e assim Deus vai operar. Quem assistiu a primeira vez, quando a pessoa voltar, dê continuidade à assistência. E assim, meus irmãos, falamos assim de forma muito breve do culto profético. O culto profético, ele é realizado todos os dias na casa do Senhor, em todas as igrejas. Importante que a igreja compreenda e que busque os dons espirituais, porque se assim fizer, o culto será na revelação do Senhor, na direção do Senhor, o culto será maravilhoso e haverá a edificação da igreja, as operações de Deus e uma bênção sobre o rebanho. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer um bom proveito da palavra desta noite. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti.
Louvado seja o nome do Senhor pelo louvor, pela palavra desta noite. E neste momento nós vamos encerrar o nosso culto. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça uma bênção à sua vida. Os irmãos da igreja peçam uma bênção para entender, participar do culto profético. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, queremos te bendizer pelo culto desta noite, pela forma como tens falado ao nosso coração e rogamos em favor de todo o teu rebanho. Mesmo as palavras terem sido faladas assim de forma muito rápida, mas é um assunto muito dominado pela tua igreja. Acrescenta agora, Senhor, a fidelidade. Acrescenta, Senhor Deus, o zelo, para que toda a tua igreja possa te buscar, para que na reunião do culto profético haja os dons da parte do Senhor com toda a profundidade, mostrando a tua vontade, que possamos ter um culto revelado. Abençoa, pois, a tua igreja, opera em favor de todos que estão presentes e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e eternamente. Amém. Nosso culto se encerra. Para aqueles que estão no exterior, se desejarem uma assistência, uma palavra de oração, um esclarecimento, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela. E quem participou do culto de hoje ou de outro culto, se desejar enviar a sua experiência, faça referência ao culto e remeta também, pode usar o QR Code que está agora na tela. E por final, aqueles que estão no Brasil, pode usar também o QR Code que está na tela ou o telefone 0800 707 3076. A paz do Senhor a todos. Nosso culto efetivamente está encerrado. Amém. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir,
Nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.